Boa noite a todos vocês. Que alegria, que maravilha. Estamos iniciando mais uma live para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós temos um capítulo inusitado, um capítulo diferenciado daquilo que nós estamos acostumados a, a ver, né? Porque Deus agora fala, então já começa o enunciado. O Senhor fala. Por quê? Porque Jó falou, os amigos falaram, outro amigo falou, e agora chegou a vez do Senhor falar, né? Então todos falaram, agora Deus aparece e diga, ok, agora eu é quem vou falar mesmo, né? Então, é, que maravilha, que perfeito. E a gente já vai iniciar nossa oração. Ah, E qualquer coisa, obviamente, eu penso que se houver alguma dúvida, alguma questão em relação a essa parte do Senhor falando, porque é o único livro na Bíblia que traz mais sobre a criação do que o próprio Gênesis, né? Então é um livro muito especial, né? Então, um capítulo também, um livro inteiro, mas um capítulo também. Então, se vocês tiverem, obviamente, perguntas e dúvidas e tudo mais, a gente pode sempre responder e falar. Mas é isso. Então, vamos focar na nossa oração. Ah, tava mudo, peraí. Você tá me ouvindo? Alô? Agora sim, eu ia te avisar que estava mudo. Sim. Ah, tá. Obrigada, obrigada, obrigada. Já agora tá funcionando. Então vamos lá. A gente vai iniciar nossa oração e também, obviamente, a nossa leitura. Pai, primeiramente a gente quer agradecer ao dia maravilhoso que o Senhor nos deu, porque vencemos até o momento, até o presente momento que estamos aqui unidos para falar com o Senhor, para entrarmos em comunhão. O Senhor nos deu alimento, o Senhor nos deu ar para respirar, o Senhor nos deu força para passarmos o nosso dia, para passarmos sobre os desafios, as vitórias, os altos e baixos. E a gente só tem a agradecer, porque é nesse momento em que a gente vê que não estamos sozinhos. Tantas coisas que somente o homem jamais conseguiria provar, conseguiria ver, conseguiria, né? Então, sem o Senhor, é, a gente não teria como chegar até aqui. Nós chegamos. Então, primeiramente, obrigado por nos colocarmos unidos para esse momento tão importante de comunhão. A gente vai entrar num capítulo que o Senhor vai falar com Jó, depois de tudo que nós vemos lendo e entendendo sobre o seu relacionamento, sobre como nós passamos por momentos difíceis na nossa vida e como também nós estamos abençoados por ter o Senhor. Né, presencialmente na nossa vida, espiritualmente na nossa vida, emocionalmente na nossa vida, porque nós sabemos da sua existência e não precisamos de prova para isso. Então, nós agradecemos e nesse capítulo tão importante, tão especial, porque o Senhor vai falar, né? E é nesse momento em que nós vemos que o Senhor se manifesta. É nesse momento em que nós vemos que o Senhor responde, que o Senhor escuta as nossas reclamações, o Senhor escuta os nossos pedidos, o Senhor escuta os nossos desejos do coração, o Senhor ouve o nosso clamor, ouve o nosso chamado. Então, tudo aquilo independente se nós julgamos bom ou ruim, que Jó falou, independente se nós julgamos, né, justo ou não o que ele tenha falado, o Senhor escuta. E o Senhor faz questão de aparecer, o Senhor faz questão de falar, o Senhor faz questão de entregar a ele esse relacionamento, dizendo: Eu te escuto, eu estou aqui, independente do que ele tenha falado. Então a gente agradece, porque aprendemos tanto com os amigos dele, aprendemos tanto com esse último amigo dele também, Eliú, também aprendemos bastante com tudo que Jó passou, que tudo que nós conseguimos nos reconhecer na história de Jó, tudo aquilo que nós também passamos, né? E quão importante é a gente manter a fé.
quão importante é a gente manter a confiança em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E é agora que o Senhor vai iniciar essa certeza, né? Não somente para Jó, que nunca soube o que estava acontecendo na vida dele, nunca soube de Satanás falando com ele, com o Senhor, aliás, nunca soube de nada, manteve a fé, independente da indignação, e a gente agradece, porque somos todos iguais, nada muda. Então, nesse momento agora, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor use o Espírito Santo para nos tocar, que o Espírito Santo possa nos revelar a maravilha desse diálogo, a maravilha de tudo aquilo que o Senhor vai questionar, aquilo que o Senhor vai provocar a pensar, e que é algo muito importante para nós, Pai, que é como nós vamos levar a nossa vida, é como nós levamos a nossa vida, é como nós aprendemos com aquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Então, que o Espírito Santo me use como canal, que seja muito revelador, que sejam coisas reveladas que os olhos não conseguem ler, os ouvidos não escutaram ainda, e que nós possamos ter a autorização de entrarmos na Sua palavra, porque somos escolhidos, para que nós entendamos aquilo que o Senhor agora passa para Jó, depois de tudo que nós já lemos sobre a vida dele. Então, o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre dos males, todos os tipos, carnais, espirituais, profissionais, materiais, tudo na nossa vida, que tem não somente as energias negativas, mas pensamentos negativos jogados sobre nós, ou planos e armadilhas, e tudo aquilo que o inimigo faz, tudo aquilo que o inimigo usa, utiliza como ferramenta, seja pessoas, seja situações, seja nossas fraquezas, que ele escuta porque nós falamos alto e ele fica rodando como um leão, sua palavra diz, tudo aquilo que possa ser usado contra nós, que o nosso advogado, Jesus Cristo, esteja nos protegendo, esteja ah, intercedendo por nós e defendendo a nossa causa, e que nós estejamos protegidos, todos os âmbitos da nossa vida, Pai. Que a gente dê louvor e graças ao Teu nome, porque é o Senhor que nos protege, é o Senhor que provê a nós tudo o que nós necessitamos. E é o suficiente. Então vamos agradecer que essa live é consagrada a Ti, Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Amém. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como homem. Eu farei perguntas e você me responderá. Quando você lê algo assim, prepare-se como homem, o que que significa, né? Porque a gente pensa assim, biblicamente falando, o que que significa? Veja, Deus, ele não usa só a linguagem bíblica para que a gente entenda as coisas. Pelo contrário, você escuta coisas assim: haja como homem, pense como homem, fale como homem. Então, né, seja um homem de verdade, trate bem uma mulher, ou faça algo. Você escuta esses tipos de diálogos, né, por aí. E isso reflete em como Deus se comunica também. Porque a gente não pode imaginar que Deus é um Deus antigo. Porque Deus é atemporal, Deus não tem tempo, Deus é infinito. Então, Deus não é um Deus de 1910, Deus não é um Deus de 1800, Deus não é um Deus de um antes de Cristo, de dois antes de Cristo. Deus é hoje. Deus é atual, né? Quando você lê, então, prepare-se como homem, o que está querendo dizer? Como o homem se preparava para a guerra naqueles tempos? Ou não? É se preparar como nós entendemos, como nós usamos mesmo essa frase. Como foi dito lá atrás em Gênesis, o que o homem deveria fazer, como o homem deveria prover, ou como o homem deveria amar sua esposa, como Jesus ama a igreja. Então, tudo que a palavra fala é Deus se comunicando conosco. Então, não é, mas o que que significa prepare-se como homem? Mas e se fosse mulher? Mas e se fosse. Não é o tipo de pergunta teológica. É a linguagem que Deus fala com a gente. E ele fala de diversas formas. Deus vai falar com você com alguma coisa, com uma pessoa com uma gíria. Deus vai falar com você com posts no Instagram. Deus não tem internet, mas ele é tudo, né? Então ele fala, bom, se prepare como homem, se vista especificamente, né, como homem, de dentro para fora. Então se porte, porque agora eu vou me preparar, eu vou te perguntar, eu farei perguntas. Você me fez tantas.
Seus amigos questionavam, você questionou tanta coisa. Agora é a minha hora, é meu momento de falar com você. E eu não falarei somente, eu te farei perguntas. O que é melhor ainda, porque é, quando Deus faz esse tipo de pergunta, é mais perguntas retóricas que ele está fazendo para Jó. Que é o que a gente sempre fala que as perguntas são sempre mais importantes do que as respostas. Então Deus está ali, vamos lá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Você está vendo que Deus é o arquiteto. Pronto. Isso aqui já é o suficiente para você entender que não viemos de nada e não criamos nada, porque foi criado para nós. Há um arquiteto que criou isso. Responda-me, já que você sabe tanto. Quem determinou as dimensões da Terra? Certamente você sabe. A gente sabe que existem dimensões. Não é papo de coisa maluquice, né? Existem dimensões, nós sabemos disso. E quem estendeu sobre ela, ou seja, a dimensão, quem escreveu sobre ela, estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? Ou quem colocou a sua pedra na esquina? De esquina, desculpa. Quem colocou a sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os outros anjos regozijavam. Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando do ventre ele irrompeu? Quando o vesti de nuvens e de densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Ou quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Isso aqui é Deus dizendo: olha, você não vai ver, você não vai ver o mar indo além do que eu disse. Não, tá, eu acho que é mentira, porque e quando a maré tá alta, ou então e quando tem tsunami, ou então e quando não tem. Ele disse, ué. Se ele disse não passe daqui, não vai passar. Se ele disser agora passe, aí nós já vimos, porque nós vemos ontem o que ele faz com as águas. Quando ele manda chuva para ajudar e quando manda chuva para castigar. Nós já vimos isso ontem. Então, qualquer mar que você for, vai ter uma delimitação ali. Você não vai ver o mar indo para onde a água vai, porque a água tem força e ela acha seu caminho. Então, imagina se não tivesse limitação no mar. Imagine se fosse a água, vai onde você estiver e tá tudo certo. Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada ao seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma tal como o barro sob o sinete. Ou sinete, não sei essa palavra em português. E tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a luz, e o seu braço erguido é quebrado. Você já foi até as nascentes do mar, onde já passeou pelas obscuras profundezas do abismo, onde ninguém vai? Você não vai conseguir achar nenhum submarino, você não vai conseguir achar nenhuma tecnologia, você não vai conseguir achar nenhum nadador, você não vai conseguir achar nenhum explorador, você não vai conseguir achar ninguém que chegou até o fundo do 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 mar. Ninguém. As portas da morte foram mostradas a você? Você viu as portas das densas trevas? As... Peraí. Você faz ideia de quão imensas são as áreas da Terra? Responda-me, se é que você sabe. Como se vai a um lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas?
Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Ah, Grazi mandou uma pergunta. Nessa primeira frase está falando de Jó ou do amigo? Está falando de Jó. Aqui você, eu não sei a hora que você mandou aqui, Grazi, a pergunta, mas ele já começa falando de Jó. Tudo que Deus está fazendo agora é para com Jó. Então ele começa falando assim: bom, vamos lá, porque ele começou a desafiar Jó, né? O que ele faz é desafiar Jó, não é desafiar no sentido ruim, é desafiar Jó no sentido de: olha, vou te fazer perguntas, então você responda. É como se ele estivesse confrontando Jó com essas perguntas retóricas para mostrar que nós somos ignorantes, que nós não temos as respostas, que nós de fato não sabemos o que nós achamos, nós somos ignorantes, a humanidade ela é ignorante diante de toda a complexidade da criação, que é o que Deus está perguntando e falando para ele. Então Deus está mostrando que a gente acha que sabe, e sem ele autorizar, a gente não sabe de nada. E por que que eu falo sem ele autorizar? Porque muitas das coisas a ciência consegue nos ajudar. Muitas das coisas estudiosos conseguem nos ajudar, mas somente porque Deus permitiu que fosse descoberto. Somente porque Deus permitiu que fosse exposto a nós. A palavra diz isso, que ele descobre aos olhos, né? Ele diz aquilo que ele quer e o que ele não quer, ele não descobre dos olhos. Ele revela, a palavra diz, ele revela aquilo que ele quer e os que ele não quer, ele não revela. E ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser. Então, aqui nesses momentos, Deus, ele está confrontando Jó assim, para mostrar e evidenciar mesmo que, ó, Jó, você sabe de tanto que você é tão bom, ou que você é inocente, ou que eu sou totalmente injusto, porque você não deveria passar ao que eu escolhi para você passar, como, por exemplo, ele fala sobre, sobre tudo, né, que Jó está passando e etc, etc. E Jó questionando, Jó questionando, Jó questionando, Jó dizendo, não, Jó questionando, eu não tenho que passar por isso, eu sou inocente, eu quero que Deus veja a minha causa, eu quero falar na frente de Deus, eu quero que Deus veja a minha... E Deus está mostrando, Jó, o que é que você sabe? Então, a gente sabe que isso só confirma, só reafirma, né, no caso, o direito que Deus tem de governar e entender o mundo da ordem que ele fez, da forma que ele fez e como ele fez. E isso que é importante, porque ele está dizendo para Jó, Jó, querido, o que que você sabe? E isso é importante para a gente aprender, porque Deus não está sendo arrogante com Jó, Deus não está sendo injusto com Jó, Deus está falando, bom, vamos lá, Jó, você sabe de muita coisa, você sabe de tudo, você acha que, de fato, eu estou sendo injusto com você, então me conta, onde é que você estava quando eu coloquei firmamento? Então Deus está dizendo, veja, querido, é menos, é mais confiar em mim e menos questionar sobre o que eu faço, né? Ou desconfiar de mim. Por que que Deus está deixando eu passar por isso? Por que que Deus está pervertendo a verdade e a justiça e me jogando nessas dificuldades, nesse deserto? Então, quando ele pergunta sobre o firmamento da terra, é a mesma coisa. Onde é que você estava? Então, Deus está descrevendo a criação de uma forma cuidadosa como ele fez, porque imagina falar para uma, pensar no mar, vai lá, água. Mas aí ele pensa, não, a água tem que parar aqui. Então Deus faz essa projeção cuidadosa da terra, os fundamentos, as medidas, porque ele fala a régua, né? Ele fala a medição, a linha de medida. Então, Deus é detalhista. E aí, quando ele fala, né, dos anjos felizes, porque enquanto ele criava a terra, foi tudo de mais lindo. E onde é que o Jó estava? Então, você pode conduzi-lo, aqui ele fala das trevas, aí ele fala, você pode conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Você conhece o caminho da habitação delas, das trevas, né? Talvez você conheça, pois já havia nascido. O que que Deus tá. Olha que coisa mais maravilhosa, Deus está falando aqui, ó.
Talvez você já conheça, porque já foi, eu já deixei ser descoberto, porque a ciência já descobriu sobre isso, porque a ciência já permitiu que pessoas nascessem com dons e talento para pesquisar, para usar aquilo que eu dei a elas, para dizer, olha, hoje vai ser dia de chuva, porque eles já estão estudando como funciona coisas que eu permiti. Hoje vai ser um dia ensolarado. Hoje você pode pegar um avião. Hoje você pode. Então, tudo que Deus capacitou o ser humano para descobrir, ele vai falar: bom, talvez você conheça até. Ele está numa conversa com Jó, né? Quer dizer, agora ele está questionando Jó, mas ele pode falar: talvez você conheça. Você já viveu tantos anos. Então ele diz: já se passaram um tempo no qual você consegue de fato saber algumas dessas coisas. Então eu estou perguntando realmente: você consegue conduzir no lugar que. Bom, talvez, porque você já tenha nascido, então realmente. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Você já viu os depósitos de granizo que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual é o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos do leste são distribuídos sobre a terra? E é uma coisa interessante, ninguém sabe de onde vem o vento. As pessoas sabem para onde está indo o vento. Então, né, meteorologia estuda, sabe, tudo mais, mas de onde vem o vento? Pode saber onde ele está indo, para onde está passando, mas não sabe. Quem é que abre um canal para chuva torrencial e um caminho para tempestade trovejante? Para fazer chover na terra onde nenhum homem habita, no deserto, onde não há ninguém, ou para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação. Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas do orvalho? Em que ventre tem origem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai sobre os céus? Quando as águas se tornam duras, como pedra, são os granitos, né? E a superfície do abismo se congela. Você pode amarrar as cadeiras, cadeias, as cadeias das Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Isso é, isso aqui a gente está falando de estrelas e constelações, né? Então, Pleiades, por exemplo, é como se fosse um aglomerado de estrelas, né? Ahm, e elas são bem próximas, então elas são conhecidas, inclusive, por conta da proximidade, né? E dessa aparência de que tá, por conta da gravidade, todas conectadas. Então Deus está mandando, tá dizendo para ele o quê? As conexões estrelares, né? Órion, que nós sabemos que é estudado, é uma constelação, uma outra constelação que nós também temos, né? E tem estrelas muito brilhantes, tudo mais. Se você for da Google ou pesquisar o que já é conhecido por Orion e tudo mais, né? São as estrelas dessa constelação, e elas são bem dispersas, bem grandes e distantes, assim. E naquela época não podia compreender, porque não tinha a ciência que nós temos hoje, não tinha o telescópio que a gente tem, não tinha, né? Então Deus, ele pergunta retoricamente assim. É, sabendo, assim, é como se ele tivesse retoricamente, né, perguntando isso, como se já pudesse existir exercer algum controle qualquer sobre essas forças celestes que ele não tem nem ideia. Que Deus está falando e ele deve estar assim, o que que é? E Deus continua. Pode fazer surgir no tempo certo as constelações, ou fazer sair a ursa ou um leão com os seus filhotes? Você conhece as leis fixas que regem os céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de gritar às nuvens. Quando você fala assim, não, tá, eu acho que hoje a gente já conhece, né, a forma de rotação da Terra, ou o que faz isso, o que faz aquilo, gravidade, etc, etc. Lembrando, Deus está falando com Jó, Deus não está falando com você nem comigo especificamente. Ele está em um questionamento para Jó, que se diz justo e que Deus foi injusto com ele, que ele, então, não é, tá, isso tá errado isso aqui, ó, porque eu conheço as leis, porque eu conheço, como Deus falou aqui em cima.
Talvez você conheça, porque você já tenha nascido, já viveu bastante. Então Deus está dizendo, nessa época de agora, você conhece as leis fixas que regem os céus? Ou você pode determinar o poder, o domínio sobre a terra de Deus? Você é capaz de gritar às nuvens para que o cubram como uma inundação, com uma inundação? É você que envia os relâmpagos e eles respondem: aqui estamos. Quem deu sabedoria ao Ibis? Isso é, o alagamento do rio Nilo. E o entendimento ao galo? Isso é, entendimento sobre quando cantar. Olha que coisa mais linda. No hebraico, o versículo ele é um pouco incerto, mas quando você traduz, entende sobre o Ibis, sobre, né, o galo especificamente, é, ele está falando o entendimento do galo, porque realmente, qual é a hora que o galo canta? Por que que ele tem que cantar na hora que ele canta? Você conhece o galo, você já viu que ele, né, de madrugada tá lá ele gritando e acordando todo mundo. Então, Jó tá sendo perguntado coisas que a nossa ignorância não tem capacidade de responder, algumas delas, né? Porque hoje em dia nós temos mais tecnologia do que Jó tinha. E ele fala: quem é que tem sabedoria para contar as nuvens? Quem é capaz de inclinar os cântaros de água dos céus? Quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem entre si. É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham nas suas tocas e ficam à espreita no matagal? Porque você não vai entender por que que a leoa que faz a caça enquanto o homem protege o território e como ela nasceu e com aquela instinto, com o instinto, né? Quem criou o instinto? Quem faz o instinto? Quando você diz assim, gente, como é que o pássaro nasce e sabe voar? Ou então, como é que ele. Porque a Bíblia diz que Deus, ele alimenta os pássaros. É ele quem alimenta. Então, as perguntas que a gente tem na nossa cabeça e as respostas que a gente tem na nossa cabeça, elas viram insignificantes. Quando Deus faz esse tipo de pergunta, assim, imagina Deus te perguntando. É você que caça para leoa? Não, não é. Então é a própria leoa. Então como é que ela tem o entendimento? Como pode? Quem dá. Ah, aqui, ele fala aqui também, ó. Quem dá o alimento aos corvos? Quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida. Porque tem isso também, a pessoa pode ler e falar assim, não, tá, mas os pássaros, eles vivem morrendo de fome. Mas eles não comem? Eles não acham a comida? E quando ele fala que os seus filhotes clamam a Deus, é algo surreal, porque a gente fica pensando, como assim clama a Deus? Será que eles realmente falam com Deus? Tipo os animais, né? A gente não tem ideia. E às vezes a gente pode pensar, ah, que besteira, claro que não, gente. Os animais têm um instinto. Novamente, de onde vem esse instinto? Novamente, de onde vem? Então, Deus, ele tá arquitetado, ele arquitetou de uma forma que ele está conectado em tudo. Então, por que nós vamos nos desconectar dele? Por que que nós vamos achar que os nossos próprios olhos fazem jus ao que é justo e o que não é justo? Por que que nós podemos dizer, eu consigo fazer isso sozinho, eu cresci sozinho, eu vim sozinho, eu fiz sozinho, eu passei por cima disso sozinho, eu me criei sozinho, então eu fiz minha fortuna sozinho, eu fiz... Como é que pode? Coisas tão simples como um pássaro, que não tem nada a ver com a sua vida, que não tem nada a ver com quanto você ganha, com o que você faz, com o carro que você comprou, um pássaro. Tá ali, você não sabe responder aquilo sobre um pássaro. Então, essa dependência que tudo no mundo tem de Deus, é o que nós, que também estamos no mundo, que também fomos criados pelo mesmo Criador, tem que existir. Então, ao invés de questionarmos, a gente confia. Não, tá, mas aí se a gente não questionar sobre a lua, a gente não vai conseguir ver a lua e saber que a lua se chama lua e que a lua tá tantos. Não é isso. Não é sobre essa questão, esse questionamento, porque esse Deus vai dar a resposta e Deus vai permitir que uma pessoa nasça com o dom de pesquisar e vai chamar outra pessoa que outro dom de pesquisar, que vai outro, que vai outro, que vai outro, e vão ensinar. Mas pensa, quem dá os alimentos, não é você que dá o alimento ao corvo, não sou eu. Como a gente estava falando de ontem, eu não rego as plantas, eu não rego as árvores da rua, eu não, né, não tenho tempo para isso.
Não são minhas, mas Deus fala: eu tenho tempo para isso, são minhas. E ele fala assim para sua vida também. Eu já ouvi, gente, eu já ouvi tantos amigos meus dizendo: até parece, Deus não tem tempo para isso, não. Deus está ocupado com outras coisas para prestar atenção nisso. E eu ficar pensando: não, gente. Se ele criou, ele tá livre para ajudar a criação. Por isso que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a nossa vida vira uma bagunça. Por isso, quanto menos a gente ora, menos entendimento a gente tem das coisas que estão acontecendo. Por isso, quanto mais preguiça de falar com Ele, mais perdidos nós ficamos. Porque está tudo conectado com Ele. Então, você se irritar no trânsito, por exemplo, está conectado com Ele. Que alguém que Ele criou não está dirigindo tão rápido como você, não tem o mesmo horário que você. Alguém que Ele criou, criou o asfalto que você está dirigindo em cima. Alguém que Ele criou o sinal de trânsito. Então, está tudo conectado com Ele. Por isso, quando você está estressado no trânsito, você ora. Não é besteira para Deus. Não é pequeno para Deus. Seu caminho até o seu trabalho, seu caminho até a sua casa, o alimento que você está cozinhando, quanto tempo leva para cozinhar, é o alimento que Deus criou. Logo, também tem a ver com Ele. Não tem nada que você vá buscar que não está conectado com Deus. Absolutamente nada. Nem o que você vê, porque os seus olhos também foram criados por Ele. Então, tudo que você imaginar está conectado com Deus. Então, Deus se importa com qualquer oração que você faça. Deus se importa com qualquer sentimento que você esteja sentindo, qualquer emoção que você esteja passando, qualquer dificuldade. Deus se importa. Você sabe quando as cabras monteses estão à luz? Então, aqui, outras coisas que Deus está fazendo, porque agora ele está falando dos animais, né? Começa a falar dos filhotes e tudo mais. Então, aqui agora ele vai começar a listar esses animais. E a gente vai entender, obviamente, né? Que Deus não só cuida, mas sabe de tudo sobre a criação. Se é grande, pequeno, é complicado, se não é complicado de achar, ele revela o quê? A onipresença dele, porque ali atrás ele está falando que ele está com as leoas, com as leoas que estão ali caçando. Aí aqui na frente ele está falando, você sabe quando as cabras dão à luz? Você está atento quando a gazela tem o seu filhote? Porque eu tô. Acaso você conta os meses delas até elas darem à luz? Por quê? Porque elas têm que dar luz no tempo perfeito. E quem sabe do tempo perfeito? Deus. Então, até mesmo para elas darem à luz, para as gazelas darem, é Deus contando o tempo e dizendo: agora é hora de nascer. Você não nasceu na data de aniversário que você acha que foi, porque o médico colocou e porque Deus sabe até a data que você vai nascer. Principalmente aquele tempo que era parto normal, principalmente, né? A bolsa estourava. Quem que estoura a bolsa? Quem que escolhe? Quem é que fala agora é hora de ir? Sabe em que época tem crias? Elas se agacham, dão à luz filhotes e as dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes, partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem lhe soltou as cordas? Eu lhe dei o deserto como lar, a terra salgada como a sua habitação. Ele ri de agitação da cidade, não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir a você? E em passar a noite nos coxos no seu curral, no seu curral? Você conseguirá prendê-lo com cordas em uma vala? Ele irá atrás de você arando os campos? Você confiará nele por causa da força que ele tem? Você deixará a cargo dele o trabalho pesado que cabe a você? Você pode confiar nele para recolher o seu trigo e ajuntá-lo na sua eira? Deus está mostrando aqui, gente, um mecanismo de como as coisas funcionam. Está mostrando para gente que ele fez de uma forma tão perfeita que tudo que está acontecendo aqui é por conta da sua arquitetura.
A avestruz bate as asas alegremente, embora nem a sua plumagem nem as suas asas possam ser comparadas às da cegonha. Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé pode esmagá-los, ou de que algum animal selvagem pode pisoteá-los. Ela maltrata seus filhotes como se não fossem dela, e não se importam de ter trabalhado em vão. Isso porque Deus lhe privou de sabedoria e não lhe concedeu bom senso. A diferença de um animal racional para um animal irracional. A diferença de Deus ter colocado essa é a palavra agora. Instinto, obrigada. Instinto e quem ele não botou instinto. Então, você pergunta, é verdade, ela deixa o ovo ali e aí a areia. Mas e se alguém pisar, ela não presta atenção, né? Isso é porque Deus privou ela de ter sabedoria. Contudo, quando ela se levanta para correr, ela ri do cavalo do cavaleiro, porque ela é tão rápida, muito mais que eles. É você que dá força ao cavalo? Ou que lhe veste o pescoço com crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com seu orgulhoso resfolegar? Ele escava com fúria, regozijando-se com a própria força e sai para enfrentar a batalha. Ele ri do medo e nada teme. Ele não recua diante da espada. E é verdade, né? A gente vê filmes assim que os cavalos eles vão indo mesmo. Então as espadas todas lá, todo mundo lá pronto para matar e os cavalos só vão sem medo, como se realmente a aljava balança ao seu lado, com a lança e o dardo flamejantes. Em um furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta e, ao ouvi-lo, relincha. Eia! De longe, sente o cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o gavião. Desculpa, essa é uma pergunta. Ele está dizendo: é graças à inteligência que você tem que o gavião alça voo e estende as asas rumo ao sul? Claro que não, né? Porque se fosse depender da nossa inteligência para um animal fazer isso. Então, é graças à inteligência de quem? Se Deus está perguntando, é graças à inteligência que você tem, tem algo aí. Porque se ele vai dizer que não, alguém tem que ter inteligência para falar para como é que diz? O gavião para alçar voo. É por ordem sua que a águia se levanta e no alto constrói um ninho. Então, quando a gente vê isso aqui, olha a coisa mais linda. É por ordem de Jó. Porque Jó não tá aqui hoje. E o passarinho ali embaixo tá fazendo um ninho agora mesmo, enquanto a gente fala. Então é por ordem de quem que ele constrói um ninho? Um penhasco é a sua morada, e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é a sua fortaleza. De lá, ela sai em busca de alimento. De longe, seus olhos o veem. Os seus filhotes bebem sangue onde há mortos. E onde há mortos, desculpa, ali está. Disse ainda Jó. Deixa eu ver se vai dar. Ah, dá. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Aí, quando Deus fala isso, ele está dizendo: Jó, agora você responde. Que você quis saber, agora está na sua hora. Responda. E Jó responde ao Senhor. Depois de ouvir tudo que Deus falou, e Deus com muita, como você pode ver ali, com muita. Como é que é o nome? Elegância. É porque Deus só fez perguntas. Olha, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora ele fala: bom, agora você que me acusa, pode falar. Aí ele fala: sou indigno. Como eu posso te responder? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas eu não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Então o Senhor respondeu a Jó
do meio da tempestade, dizendo. Tinha uma tempestade. Deus, ele sempre fala às vezes, né? Assim, sempre às vezes é ótimo, na mesma frase não combina, mas Deus sempre fala, ou às vezes, em algum capítulo específico, em nuvens, em trovões, do meio da tempestade. E ele fala: prepare-se como um homem, e eu farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Você vai me condenar para justificar-se? Porque isso aqui é muito, muito, mas muito importante você ouvir. Escute e preste atenção. Você vai condenar a Deus para justificar a si mesmo? Eu não sei por que que eu passei por isso, não. Como é que pode eu, ou como é que pode aquela pessoa, como é que pode aquele país, como é que pode aquela história, como é que pode isso acontecer? Como é que Deus pode deixar isso acontecer? Como é que Deus pode permitir que um animal morra? Que aquele cachorrinho sofra? Como é que Deus pode deixar uma guerra acontecer? Como é que vai pra cá? É exatamente aqui. Como é que Deus deixou eu passar por isso? Ou eu ter essa condição específica, na saúde ou financeira? Ou eu perder o trabalho? Ou eu perder a saúde? Ou eu perder alguém? Como Deus pode fazer isso? Então, o controle de tudo, a onipresença de Deus, a soberania de Deus, tudo que você possa imaginar, vai além do que você entende. Vai além daquilo que você acha justo, porque o que você acha injusto acontecendo na sua vida, você está condenando Deus para justificar o que você acha que não deveria estar acontecendo. Mas tá, é difícil, sim, mas aí a gente clama a Ele por ajuda. Mas tá, mas eu não estava esperando isso acontecer. Sim, mas a gente clama ele por força. Mas tá, e agora eu não tenho nenhuma previsão de nada na frente. Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que tá acontecendo. Sim, mas aí você entrega a ele e confia que é ele que toma conta dos seus caminhos, porque é isso que a palavra diz. Então, primeiro defender a Deus, segundo Deus, terceiro Deus, depois o resto. Por quê? Porque quando você duvida da justiça. Não, mas eu não duvido da justiça de Deus. Eu jamais falaria que Deus foi injusto em fazer isso. Mas quando você pergunta, por que que eu tô passando, por que que Deus deixou eu passar por isso? É a mesma coisa. Jó, aconteceu a primeira coisa que ele fez foi, por que que eu estou passando por isso? Eu sou tão isso, eu sou tão aquilo. Então, quando nós questionamos a Deus por algo que está acontecendo na nossa vida, a gente está duvidando da justiça dele. Quando a gente pergunta, Senhor, é para que o Senhor está me deixando passar por isso? Aí você entra em comunhão com ele. Porque aí não é você condenando ele para justificar a sua dor, condenando ele para justificar o que você sente. É você dizendo, Senhor, me chama junto para o seu propósito, me faz entender o que eu preciso passar, o que eu estou passando e me ensina para que eu continue firme. É diferente. O seu braço é como o de Deus. Não, peraí, o seu braço é como o de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra, porque é isso que Deus é. Derrame a fúria da sua ira, olhe para todos os orgulhosos e os lance por terra, porque é o que Deus faz. Sim, olhe para cada um deles e humilhe-os. Esmague os ímpios onde estiverem, porque Deus faz. Enterre-os todos juntos no pó, encubra o rosto deles no túmulo, que Deus faz. Então, eu mesmo reconhecerei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o bemote. O bemote é um grande animal de identificação desconhecida, tá? É, o que se entende, né, de leitura e tudo mais, de estudo e tudo mais, que é uma criatura gigantesca que normalmente
pode ser, ou frequentemente as pessoas, né, elas interpretam como se fosse um hipopótamo ou um dinossauro. É algo assim, bem grande, e é isso. Então, ele pode também simbolizar sua força espiritual, ou a estrutura de um caos, por exemplo, que está controlado por Deus. Então, existem algumas traduções ou algumas, como é que pode dizer? Interpretações para isso especificamente, tá? Então, como você vê aqui que é desconhecida a identificação do que é o meu modo específico, mas Deus continua falando, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Então, muitas pessoas acreditam que é um dinossauro. Outras pessoas acreditam. E não é dinossauro, porque esse nome dinossauro, como é que diz? Ele é novo, gente. Veio de 1940 e algo, ou 60 e algo, nome dinossauro especificamente, né? Mas a palavra fala muito sobre dragão. Então, quando as pessoas falam, a Bíblia é mentira porque não tem dinossauro escrito. Quantos dragões, ou quantas criaturas de pescoço longo, ou quantas a Bíblia não fala? Então, óbvio que os dinossauros também estão na Bíblia. Acontece que dinossauro é um nome, como é que fala? Esqueci o nome da palavra agora, mas é um nome inserido a nós há pouquíssimo tempo. Mas Deus fala de dragão desde sempre. Os egípcios tinham, né, bastante daquelas criaturas esculpidas nas pedras com pescoços imensos. Então, nós entendemos que são os dinossauros, mas na Bíblia não vai estar escrito, rei, aqui é o dinossauro. Que força ele tem nos lombos, que vigor nos músculos do ventre. Ele enrijece a sua cauda, ou o tronco, ou a tromba, como o cedro. Os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os seus ossos são canos de bronze, ou seja, fortes demais. E os seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus, ou seja, Deus criou em todo o início. Deus criou primeiro os animais ou Adão? Aí você consegue entender o versículo 19. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele com a espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lótus se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua tromba, os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Ele se mantém calmo, mesmo que o Jordão atinja sua boca. Poderá alguém capturá-lo quando ele estiver olhando? Ou, em alguma armadilha, engaixá-lo pelo nariz? Agora eu, Tai, falando, acredito que seja uma criatura sim. Eu não creio que seja como algumas das interpretações que falam que pode ser um caos ou sei lá, né? Eu não acredito. Porque Deus fala muito especificamente sobre a submissão desse, é, é, dessa criatura, né? Muito específico dizer que ele é muito forte, muito específico falar sobre a cauda. Então, eu acredito que seja de fato Deus comparando e questionando e desafiando Jó a pensar na força, porque só Deus pode domar Bemote. É isso que Deus está querendo dizer, porque é o único, né? E ele está com Deus desde o princípio, que ele foi quem fez, é o que Deus fala. Então, não tem como a gente reivindicar o poder de Deus, não tem como a gente rivalizar, digamos assim, né, com o poder de Deus, porque como pode alguém ser mais forte que Deus? Se até mesmo essa criatura que ele está aqui descrevendo, só Deus pode fazer, né? Então, amanhã a gente inicia. Você consegue pescar um anzol como Leviatã? Leviatã vai ser muito interessante. Então, porque você já ouviu falar de Leviatã, acho, não sei, mas se você nunca ouviu falar de Leviatã, é muito interessante, porque tem esses dois símbolos também, né? Tem o animal real mesmo e tem o símbolo espiritual de Leviatã especificamente. Mas Leviatã ele é mencionado na Bíblia, em muitos lugares, inclusive Novo Testamento, inclusive Apocalipse. Então, amanhã a gente vai falar sobre o Leviatã especificamente, tá bom? Finalizamos aqui hoje.
Que Deus abençoe você, que você tenha um bom restinho de noite, seja abençoado. E amanhã a gente volta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, entendendo mais sobre a grandeza desse Pai que nós amamos tanto, mais do poder dele, da onipresença dele, do olhar dele que está sobre você, sobre todos nós, sobre mim, sobre todos nós, né? E tudo aquilo de mais lindo que você vê na terra que ele criou. Você vê um pôr do sol, foi ele que criou, você vê a nuvem chegando perto do sol, ficando vermelha, e vermelha ele quem criou, as cores, ele, tudo, tudo, tudo é explicado por ele, como ele fez, ele criou, tudo é arquitetado por ele. Então, gente, nada sai do controle de Deus. Nada. Assim como a sua vida também. Ela não saiu do controle de Deus, ela não vai sair do controle de Deus. Então, o seu desespero, torne ele em oração. Seus medos, torne ele em oração. A sua fraqueza, torna ela em oração. Porque da oração ele manda a recompensa. É da oração que ele manda o milagre, é da oração que ele manda a força, é da oração que ele manda a esperança, é da oração que ele manda a fé. É você falando com Deus. E você em todo momento renovar suas esperanças, renovar a sua força, porque Deus fala que o dia pode ter todos os seus problemas e tudo mais, mas é na manhã que, como é que diz? Deixa eu buscar aqui rapidinho, eu quero especificamente. Deixa eu botar aqui rapidinho. Tem alegria, alguma coisa assim, peraí. Tá aqui, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É Deus dando a nós a certeza de que um renovo vai acontecer. Então, ficar sem dormir, chorar e achar que tá tudo perdido, que. Não. Salmos 30, versículo 5. A ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida, porque é um favor que ele faz, nos dará para respirar, nos dá vida, nos dá saúde, é esse. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é uma afirmação bíblica. Então, se a sua manhã, a sua tarde, a sua noite de um dia foi ruim, ou hoje especificamente, foi desafiador, foi triste, foi. Amanhã a sua alegria vem. E é pela manhã que ele escreve. Por quê? Porque é quando você reinicia seu dia. Você reinicia suas esperanças, você reinicia a sua força. Então, converta tudo isso em oração. Converta tudo aquilo que Deus dá acesso a você em oração. Olhe tudo que ele falou para Jó hoje, tudo que ele perguntou a Jó, tudo que ele questionou a Jó, tudo isso ele tem sobre a sua vida também. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã a gente acaba Jó, tá bom? Beijo.